Capítulo 22. Maria Hensel escutou os soldados reais se aproximarem de sua sala de aula. Naquele fatídico dia, ela seria violentamente atacada. Ariane Narim também estava naquela sala de aula. E de sua árvore na arena de vidro, o menino espectro, libertado por Ariane Narim, sentiu. Tudo começou assim. Os alunos estavam do lado de fora da Escola Real do Saber, no momento de intervalo em que suas mentes descansam e seus corpos se alimentam. Maria Hensel, em sua sala, estava só. Aquele dia havia sido particularmente interessante. Ela havia pedido aos alunos para levarem objetos que lembrassem boas histórias a cada um. Meus irmãos Álvaros e Andrews Darim haviam levado a réplica da espada de madeira que ganharam no concurso de performances. Nos primeiros dias do Punho de Ferro, a história havia rendido gargalhadas, posto que o mais curioso fora que Hector Farmer e Paulo Constard não pareciam tão abalados com a lembrança quanto se esperaria, e em se tratando dos dois, isso era estranho. A concentração de Maria só foi quebrada quando Ariane Narim entrou na sala dizendo: "Que foi, Maria?" Perguntou a uma Maria Hensel confusa. Que foi o que, Ariane? O Hector Farmer disse que você queria falar comigo urgente. Maria apertou os olhos desconfiada. Aquilo estava cada vez mais estranho. Quando a hora de retornar às aulas se deu, os alunos começaram a voltar para o local. Entretanto, dessa vez, Hector Farmer estava na porta e afirmou: "A professora Hensel pediu para avisar que as aulas de hoje estão suspensas e que vocês podem deixar seus materiais na sala que amanhã recomeçaremos de onde paramos." O adolescente tinha um sorriso saboroso nos lábios. Os alunos estranharam, mas ninguém ousou tentar atravessar a porta, mais ainda porque, ao fundo, se escutou a chegada de soldados reais, e aquilo causou medo. Surpreendentemente, também caminhava com eles um sorridente Paulo Constard, ao lado de um soldado com barba por fazer, que se destacava dos demais pela capa que o identificava como um cavaleiro. Eles passaram por Hector Farmer sem dizer nada, e ambos os meninos ainda sorriam. O destino de todos eles era a sala de Maria Hensel. O menino espectro corria como um louco. Ninguém podia vê-lo. Ele atravessava coisas quando corria, mas de vez em quando se desviava de pessoas e objetos, esquecendo-se de sua condição, devido ao desespero que acompanhava o ato. O fato foi que, quando seu dedo tocou o nome de Ariane Narim naquela árvore, houve um flash, e ele sentiu tudo que a menina sentiria em pouco tempo, e isso era o maior motivo de seu desespero. Paulo Constard parou diante da sala e apontou Maria Hensel para os soldados. Eram 4. Um deles foi até Maria e outro até Ariane. O que foi até Maria era um cavaleiro de barba por fazer. Ele parou à frente dela e disse de forma mais respeitosa que conseguiu: "Senhorita Maria Hensel?" Maria parou assustada. Ariane nem se fale. "Pois não?" "A senhorita é Maria Hensel?" "Sim, sou eu, cavaleiro." "Posicione-se de pé, por favor." Maria e Ariane se olharam e o pesadelo começou. João Hensel batia e batia e batia em um tronco de árvore. Suor lhe escorria em gotas, mas ao contrário do que seria normal, ele não se sentia cansado a cada golpe. Ao contrário do esperado, ele se sentia até mais vivo. E foi com esse sentimento, ao parar para limpar o suor antes de retirar seu machado encravado no tronco, que ele olhou despreocupado para o horizonte e viu. Era um garoto, poucos anos mais novo do que ele, que corria desesperado em sua direção. João deu alguns passos à frente, deixando o machado encravado na árvore para trás. O garoto parou à frente dele, como se pudesse ficar cansado e pensasse que ainda respirasse, e estendeu a mão na direção de João. O Hensel pensou que ele queria cumprimentá-lo, mas percebeu que a mão do menino estava indo na direção de seu pescoço, e no momento em que ele ia impedi-lo, o menino aparição agarrou o cordão de João feito com lasca da árvore e o apertou. O nariz do garoto explodiu em sangue. E João Hensel sentiu. Maria Hensel tinha o coração na boca quando viu entrar na sala e se aproximar dela Conde Edmond,
o conde de ódio. Ao redor dele, soldados e seu protetor bigodudo. Nas mãos dele, um pergaminho assinado com tinta vermelha, ou com o que parecia ser tinta vermelha, e no pescoço, preso por um cordão, um anel de lenhador idêntico ao que ela própria possuía no dedo. Maria Hensel, filha de Igor e Erika Hensel. Eu, Edmond Dantes, venho aqui hoje exigir meu direito estabelecido em pacto assinado por seu pai e que, de acordo com a lei, posso cobrar de seus herdeiros no caso da impossibilidade de ele cumprir o combinado. Ariane começou a sentir o estômago embrulhar. Maria perdeu a voz, a ponto de não conseguir mais nem falar. Papai está envolvido com magia negra. A voz do irmão não parava de chacoalhar a sua cabeça. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou assustada. O fato de aqueles soldados o estarem acompanhando demonstrava que, o que quer que aquele velho sinistro estivesse dizendo, parecia estar embasado na lei. Eu quero dizer que há 7 anos teu pai Igor Hensel estabeleceu comigo um pacto de servidão, em troca de serviços que lhe ajudasse a localizar a senhorita e o outro herdeiro. Você acha que o papai não pode cometer atitudes ruins? Pacto? Existem palavras difíceis de serem ditas. Mas que pacto? Eu nunca... O conde estendeu o documento e Maria o pegou. O rabisco ali escrito com tinta vermelha lembrava o rabisco que seu pai fazia para assinar documentos, mas... A gente precisa de provas para acusar o papai. A gente não pode chegar a apontar o dedo na cara dele sem poder provar. O conde tomou o documento de volta e disse: Este documento assegura que Igor Hensel me serviria em minhas requisições sempre que eu achasse apropriado caso eu cumprisse o estabelecido, e eu cumpri. Não, o senhor não pode estar se referindo a... E não apenas tu e teu irmão voltaram vivos da macabra casa como os soldados a localizaram e puseram fogo sobre sua construção. Afinal, ele é nosso pai, né? Maria regalou os olhos e, como a Axel em outra ocasião, também quase desmaiou com a alteração de pressão promovida pela tensão. E tudo que ela se lembrava naquele momento era do irmão. Provas? Você quer provas? E tudo o que ela desejava naquele momento era seu irmão. Eu vi, caramba, você quer mais o quê? Mas nada seria tão fácil naquele dia. Por anos até hoje exigi de teu pai apenas nobre doação de sangue para necessidades de cura envolvendo doentes. Você acha que nós somos duas lerdas, é? Todo mundo sabe que você faz magia negra. Cuspiu Ariane com seu jeito invocado. O conde deu-lhe um violento tapa com o dorso da mão, que fez a menina voar até o chão com lágrimas nos olhos. O cavaleiro que comandava a situação segurou o ombro do conde e o apertou de modo forte, forçando o velho a olhar em seus olhos e a ver seu olhar de reprovação. Maria Hensel gritou e correu na direção da menina. Ariane tinha o nariz sangrando. O conde se desvencilhou da mão do cavaleiro e continuou com sua voz solitária. Como dizia... E ele limpou a garganta. Igor Hensel estabeleceu um pacto documentado nas leis antigas e que atualmente não é mais capaz de cumprir, o que me leva a cobrar a dívida de seus descendentes. O senhor está alterado. Eu escapei sozinha daquela maldita casa. Meu irmão e eu sofremos por dias até que eu jogasse aquela bruxa dentro de um caldeirão fervendo. E de onde a senhorita acha que tirou forças para isso? Porque a senhorita acha que Babal vacilou no dia em que decidiu sacrificar teu irmão, graças aos rituais de boa magia que fiz em vosso nome. Mas é muita arrogância o senhor afirmar isso, eu não. Se queres culpar alguém, senhorita Hensel, culpe teu pai por ter assinado o nosso acordo vitalício. A senhorita ou teu irmão devem cumprir de bom grado a servidão no lugar dele e honrar um documento reconhecido em tribunais como justo, segundo as leis antigas. Os soldados não pareciam muito satisfeitos de cumprir aquelas ordens, mas eram soldados, e soldados cumpriam ordens. Ao fundo daquela sala havia uma espécie de clarabóia para o ar ventilar. A clarabóia havia se mexido, e uma sombra se mexido com ela.
mas as atenções ali se concentravam, todas novamente na jovem Ariane, não sei ficar quieta, Narim. Tipo, sabe o que eu acho? Você é só um sem noção tentando se passar de bonzinho para conseguir ingredientes de gente honesta para os seus rituais de magia negra, e ainda por cima com soldados atrás de você, que deveriam ter vergonha de se prestar a esse nada a ver. Ariane era maluca de dizer aquilo, mas era emoção, e emoção explode. O conde avançou furioso sobre as duas, com suas expressões bizarra e esquelética. O cavaleiro já se preparava para interceder dessa vez quando se escutou uma frase que tomou conta do salão. Nem ouse colocar suas mãos nojentas sobre a minha irmã e sobre a minha mulher. Todos os presentes se viraram na direção da claraboia e o protetor bigodudo do conde sacou sua espada da bainha. João Hensel estava ali, de pé, com uma postura desafiadora. Entre as mãos, a réplica da espada de madeira, levada pelos irmãos gêmeos Darim, tremia em posição de guarda. Capítulo 23. Branca Coração de Neve estava dentro de uma carruagem que corria veloz, escoltada por 20 bons soldados de Arzalo e mais 20 de Estália. Passavam em regiões próximas das 7 montanhas de Arzalo e corriam na direção de seu reino. A princesa mantinha na mente a conversa que esperava ter com o primeiro-ministro Charles Davis e, em seguida, tomar para si o poder que seu pai havia temporariamente transferido. Pensava e sentia frio. Ao lado dela, dentro da carruagem, estava uma dama de honra de Estália chamada Amélie. As duas estavam conversando anteriormente sobre tecidos e as novas tendências de vestimentas entre mulheres da corte. Branca, tu me pareces pálida. E olha que, em se tratando de Branca Coração de Neve, isso era um comentário muito, mas muito digno de nota. Eu estou apenas sentindo frio. Quanto mais nos aproximamos de Estália, mais essa tendência vai aumentar. Não, é diferente. Não estou sentindo frio externo. É o contrário, entende? Princesa, tu estás com febre? E a dama de honra tocou a testa da princesa. Estava normal. Tu estás bem. Deve ser alguma impressão mais. E os olhos de Branca começaram a se revirar, sem conseguir se focar em ponto algum. A princesa começou a respirar mais lentamente e a cabeça tombou para trás do banco, enquanto a boca começou a espumar entre espasmos esporádicos. Branca! Amélie gritou. A dama de honra segurou a mão da princesa para tentar balançá-la, mas foi só quando ela tocou nos punhos que percebeu. A pele da princesa de Estália não parecia mais pele humana. Era ríspida e, pouco a pouco, cada vez mais cristalina, como se houvesse uma fina cobertura crescendo ao seu redor, como se a pele da princesa estivesse se tornando vidro. Amélie imediatamente colocou o corpo para fora da janela, no desespero para chamar algum soldado. No imediato momento em que o fez, porém, sua cabeça foi arrancada do corpo por um demônio alado de Aramis, que mais lembrava uma maldita fusão entre um lagarto e um morcego. O golpe foi tão rápido que Amélie nem teve tempo de perceber que outros demônios já estavam fazendo o mesmo com toda a comitiva de soldados.